Fala, bro, como é que estão vocês? Eu estou muito bem porque o nosso grandioso, amoroso Deus me concedeu mais um dia de vida com saúde, um dia maravilhoso, e desejo que Deus também abençoe de forma maravilhosa o seu dia e a sua vida. Mais um vídeo, e nesse vídeo aqui nós temos assuntos bem interessantes, porque nós vamos falar da linguagem neutra e também de um episódio que aconteceu no município de Caruaru, que sirva de exemplo para outros municípios de todo o nosso Brasil, para que nós possamos ficar atentos. Então, vou falar de um episódio que aconteceu na Câmara de Vereadores da cidade de Caruaru, e não só o ocorrido lá e o que foi anunciado nos blogs, mas eu também peguei aqui a preposição do vereador que deu entrada nessa preposição, que vocês vão saber o que é, e aqui também eu peguei o resultado da comissão jurídica da Câmara dos Vereadores sobre essa preposição do vereador. E nós vamos esmiuçar direitinho o que o vereador falou na sua preposição, o que ela alegou e o que a comissão também alegou. E nós vamos chegar a um denominador comum jurídico sobre esse assunto para a gente estar preparado. E o que aconteceu, e vamos falar também sobre o que a prefeita pode ou não, deve ou não deixar de fazer em relação a esses fatos. Então fiquem até o final, porque nós vamos falar de assuntos bem interessantes, assuntos polêmicos das coisas que aconteceram. Vamos divulgar aqui coisas que foram anunciadas, que não foram anunciadas, ou inverdades que foram anunciadas, vamos divulgar aqui também. E fique até o final, porque nós vamos falar também sobre a nossa prefeita, a prefeita de Caruaru, o que ela pode, deve ou não deixar de fazer em relação a esse assunto, tá bom? Mas, enquanto isso, se você gostar do vídeo, não esqueça de compartilhar para que pessoas, não só do nosso estado, do nosso município, mas de todo o Brasil, tenham essa informação. Curta o vídeo, comente também, deixe a sua opinião, é muito importante para a gente crescer em nosso conhecimento. E também se inscreva no canal, clique no sininho para você receber mais vídeos como esse, tá bem? Dito isso, vamos ao nosso vídeo. Primeiro, antes de entrar no mérito jurídico da questão, eu quero dizer que houve um episódio na Câmara de Vereadores de Caruaru, onde o vereador Cabo Cardoso deu entrada numa preposição, numa PL, onde ele solicitava a proibição da linguagem neutra nas escolas do nosso município. Pronto. E nesse dia, no dia desse evento, seria o dia da votação, onde os vereadores iam votar a favor ou contra essa preposição, essa PL. E no dia não houve a votação, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas houve uma manifestação com cartazes contra a linguagem neutra, contra a ideologia de gênero, sendo contra o ensino dessas coisas para as nossas crianças e jovens nos colégios. E eu estive lá, eu levei aproximadamente umas 10 cartolinas, preenchi algumas, e comecei a levantar as cartolinas em protesto à linguagem de gênero nas escolas. Que eu sou contra, eu sou altamente contra, eu acho que isso não tem nada a ver com antipreconceito, nada a ver com ideologia, cultura antipreconceituosa, homofobia, acho que não tem nada a ver. Eu acho que a linguagem neutra fere a gramática portuguesa. Se isso foi ensinado nas escolas, está ensinando errado. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu quero falar do episódio. Enquanto eu estava segurando o cartaz, algumas outras pessoas, em solidariedade, vieram e falaram assim: não vou deixar você sozinho, eu vou segurar o cartaz com você. E foi lindo, foi magnífico, porque veio uma menina, veio um professor, acho que de português, porque corrigiu um cartaz meu, inclusive, porque eu esqueci um acento. Veio um outro rapaz também, levantando os cartazes, escrevendo novos cartazes. As 10 cartolinas foram poucas. Todos os vereadores prestaram atenção nos cartazes, chamou atenção, causou impacto. Depois, no final, eles vieram falar comigo, dizendo: não se preocupe, a maioria dos vereadores aqui tem família, são pais, são avós, não querem essas coisas para as nossas crianças. Mas o que eu quero falar sobre isso é porque em alguns blogs, mais especificamente eu li inclusive no blog Cenário, o qual respeito muito, gosto muito desse blog, mencionou que o pessoal do movimento era um pessoal que apoiava o vereador Cabo Cardoso. Gente,
Eu nunca tinha falado com o Cabo Cardoso em particular até então, nem pelo Zap, muito menos pessoalmente. Foi a primeira vez que eu falei com ele pessoalmente, conhecia de nome, óbvio, e eu estive lá com os cartazes e eu represento o MOP, que é a Missão Oficial de Pastores. Não convidei os pastores para ir nesse evento comigo, porque eu já havia convidado esses pastores no dia anterior para ir no Fórum Municipal Juntos pela Segurança, onde nós representamos bem lá as igrejas e as famílias, nas salas, nas secretarias de Educação, da Saúde, Desenvolvimento Social, etc. Demos nossas opiniões, participamos, e eu não quero sobrecarregar os pastores que têm suas vidas particulares, têm suas atividades eclesiásticas e seculares também, então não convidei, fui sozinho para fazer esse papel. Obviamente, eu não sei se quem foi os queridos irmãos, os queridos pessoas que estavam lá e foram solidárias comigo e não me deixar participar, eram apoiadores do Cabo Cardoso. Eu não sei, pode ser que seja, mas eu quero esclarecer que o Blog Cenário contextualizou sem explicar essa parte, que eu fui para representar o MOP, Missão Oficial de Pastores, que defende a vida, defende a família, é contra o aborto, é contra a ideologia de gênero, enfim, é a favor dos princípios da fé judaico-cristã. Então eu queria esclarecer isso, deixando um beijo aqui, um beijo fraternal ao vereador Cabo Cardoso, nada contra ele, mas eu queria esclarecer, então fica aí para o Blog Cenário e outros blogs também terem a oportunidade de esclarecer esse ponto, porque eu saí na foto lá, né? Não que eu não gostaria de ser um apoiador do Cabo Cardoso, nada disso, nem foi cogitado isso em nenhum momento da nossa caminhada aí em defesa da família, da fé cristã, nunca foi cogitado isso, mas a verdade precisa ser dita, tá bom? Dito isso, vamos à questão que serve de exemplo para todos os municípios do nosso Brasil. Nosso querido amigo vereador Cabo Cardoso fez essa proposição aqui, preposição a PL, o projeto de lei número 8.920 do ano 2021, claro, protocolado sob o número 2.186/2021. Por que eu estou falando isso? Porque eu sempre pesquiso essas coisas, porque nós já fomos enganados, já teve vereador que disse que deu entrada em projeto-lei para proibir o ensino da ideologia de gênero nas escolas, ele não deu entrada, botou na gaveta e eu descobri. Então eu estou sempre, não estou dizendo que o Cabo Cardoso faria isso, mas eu estou sempre pesquisando para ter as informações adequadas, não só para divulgar as verdades, mas também para poder ter argumento, para poder estar embasado para chegar nas secretarias ou na Secretaria de Governo para cobrar as coisas, como eu fiz. No dia seguinte, eu fui na Secretaria de Governo cobrar e eu vou contar isso para vocês também, não percam. Então, o querido Cabo Cardoso fez aqui, projeto lei 8.920, um projeto muito bem elaborado, um projeto, eu não vou ler tudo para vocês, porque são muitas folhas, sabe? Mas eu destaquei aqui alguns pontos que eu achei necessário. O projeto que a equipe do Cardoso fez foi muito bem elaborado, muito bem feito, tudo dentro das diretrizes, das normas da Câmara Municipal, dentro da lei. Foi muito bom esse projeto, foi muito bem construído. Ele cita aqui o artigo 13 da Constituição, que estabelece a língua portuguesa como o idioma oficial da nossa nação, do Brasil. Ele menciona aqui nesse artigo também, ele menciona aqui também o artigo 205, que garante educação como direito de todos. Ele menciona também que em 2019, quase 37% da população são analfabetas e analfabetos funcionais. Isso, inclusive, ele ressalta que esse número é muito menor do que os anos anteriores, mas ainda assim grave, né? Muito bem colocado. E ele cita também o ranking do PISA, né? Onde o Brasil está no mundo, nesse ano, em 60º lugar no mundo em leitura, 68º em ciências e 104º lugar em matemática. E ele constrói assim essa PL embasado nesses números e alegando, obviamente, que a linguagem neutra, né, ou de gênero, ela vai desqualificar também mais ainda o ensino, prejudicando nossas crianças. E eu concordo com o Cabo Cardoso, é uma ação ideológica e não pedagógica, né? E realmente eu concordo com o projeto-lei do Cabo Cardoso.
O que aconteceu na Câmara? A Comissão Jurídica Legislativa, ela entendeu que esse projeto-lei era inconstitucional, e eu vou falar já já por quê. Então, ela vetou esse projeto-lei, por isso que ele nem foi votado na Câmara. Na Câmara dos Vereadores. Não foi votado, não deu entrada nesse projeto-lei. Por mais que o Cabo Cardoso tivesse tentado, ela não prosseguiu, porque ela foi barrada na Comissão Legislativa, Comissão Jurídica Legislativa na Câmara dos Vereadores. E aí, qual foi a saída do Cabo Cardoso? Ele deu entrada como requerimento. Um requerimento não é anteprojeto, não é esse anteprojeto oficialmente, como o pessoal está falando, ele não existe. Ah, foi aprovado o anteprojeto. Não. Foi dado entrada um requerimento, ninguém se opôs. A vereadora Perpétua Dantas, que apoia essas ideologias, que poderia ter tentado vetar também o requerimento, não fez questão de vetar, portanto o requerimento subiu para o Executivo, vai para as mãos da equipe e da prefeita Raquel Lira. Pronto, foi isso que aconteceu lá. E eu vou falar no final, com esse requerimento na mão, o que a prefeita pode ou deve ou não fazer. Fique até o final para isso. Por que a comissão, então, ela vetou esse projeto-lei do vereador? Bom, a comissão, ela alega, e eu vou comentar em cima a minha opinião particular, inclusive vai servir de informação para outros vereadores de outro município, que defendem são contra a ideologia de gênero e contra a linguagem neutra, essas coisas. Então, a comissão, ela alega que teve, no projeto-lei do Cabo Cardoso, vícios de constitucionalidade, ou seja, fere a Constituição Federal. E ela cita aqui o artigo 22 do inciso 24º da Constituição de 88, que ela diz que na Lei 9.394, do ano de 1976, no artigo 9º, no artigo 9º, no inciso 1 do artigo 9º, compete à União elaborar o Plano Nacional de Educação com fulcro no artigo 22, esse que eu acabei de citar. Então, ela alega que todas as diretrizes e bases educacionais do Brasil têm que ser feitas pelo Ministério da Educação, pelo Ministério Federal, pelo Governo Federal, através do Ministério da Educação, consequentemente através do MEC. E não há nenhuma diretriz sobre a linguagem neutra. Obviamente, nem na Constituição, muito menos nas diretrizes do Ministério da Educação. Nem a favor, nem contra, simplesmente não há. Isso eu estou dizendo. E o que acontece? Não tem nessas diretrizes, eles alegam que essas diretrizes têm que ser elaboradas pelo governo federal e não pelo vereador que propôs o projeto. Só que nessas diretrizes não tem permissão para outro idioma senão a língua portuguesa. A língua portuguesa cientificamente conhecida, quando eu falo cientificamente, não é ciência de medicina, não. É ciência de estudo, de erudição, né? A ciência não tem a linguagem neutra não tem um artigo publicado, não tem um estudo realizado, não é cientificamente elaborado, pesquisado, estudado para inserir na língua portuguesa, na gramática da nossa língua portuguesa. Então, automaticamente, se ele não pode proibir, automaticamente também não pode ser ensinado, porque ela não passa de ideologia, não tem ciência nela, não passa de ideologia, não tem um artigo, um estudo, uma pesquisa para que possa inserir. Então, se o vereador não pode proibir a linguagem neutra, segundo a Comissão Jurídica Legislativa, então ela também não se pode ser ensinado, porque não há uma diretriz. Eu uso o artigo que a própria comissão citou, que não há uma diretriz pedindo para ser ensinado. Então, o professor das redes municipais, estaduais e federais que ensinar está cometendo crime, está ferindo a legislação, está ferindo as diretrizes do Ministério da Educação, do MEC, que não manda, que não tem uma linha pedagógica para que essas crianças sejam ensinadas. E outra, elas vão ser ensinadas onde? Na aula de português, na aula de história, na aula de matemática? Em que aula? Poderia ser na aula de OSPB, que tinha antigamente, o estudo de estudos sociais, né, sociais e políticos, mas nem isso foi tirado pelo MEC, essa aula patriótica. Então, onde vai ser ensinado? Aí você vai
ver professores de história ensinando a linguagem neutra, pelo menos influenciando, de matemática também, enfim, estão ferindo a Constituição, estão ferindo as diretrizes, estão ferindo a Lei 9.394, artigo 9, inciso 1 da nossa Constituição. Portanto, resta o quê? Os vereadores e os cidadãos que se interessarem, que tiverem o chamado para isso, fiscalizarem nas escolas quais são os professores que estão abordando esse assunto e entrar com um pedido no Ministério Público para que isso seja coibido, que seja aberto inquérito e processado nos devidos moldes da lei. Tá legal? Então é crime contra a Constituição. A comissão também, ela chama de linguagem neutra de matéria e não é. Ela diz nos seus artigos aqui, no seu veto ao projeto-lei, que linguagem neutra é uma matéria. Então a comissão aqui ela se atrapalha, porque a linguagem neutra não é uma matéria. Matéria é português, matemática, ciência, história, ela não é, nunca foi. Ao mesmo tempo que a comissão diz que as diretrizes são do Ministério da Educação e não há nenhuma menção do Ministério da Educação, do Governo Federal, nem do MEC, falando que linguagem neutra é uma matéria que deve estar na grade curricular, então como é que a comissão pode chamar de linguagem neutra de matéria? Ela não é matéria, nunca foi e, se Deus permitir, nunca será. Linguagem neutra é ideologia. E isso cabe aos pais ensinarem aos filhos a não ter preconceito, a serem solidários, a serem amigos, a respeitarem o próximo. Isso cabe aos pais. Então ela não é matéria, nunca foi. Vamos finalizando. Eu sei que o vídeo está um pouquinho longo, mas ele é importante. Nós vamos falar da prefeita no finalzinho desse vídeo. A comissão também alega, eu destaquei esse ponto, que ela alega a necessidade e a permissão do pluralismo ideológico, citando como fonte o protocolo adicional de São Salvador, decreto 3.321 de 99. Então essa mesma comissão que veta, ela está se mostrando tendenciosa. Aqui particularmente, eu não posso falar em aparelhamento do nosso município, nem acusar de tendenciosismo. Mas essa comissão aqui, ela cita um protocolo nacional de São Salvador, apoiando o pluralismo ideológico. Ao mesmo tempo que ela apoia isso, ela também chama a linguagem neutra de matéria, e ao mesmo tempo ela cita uma frase do ministro Barroso, aquele que a mídia falou que ele tem uns vídeos aí ameaçando ele, por um tal de Daniel, que a mídia diz que é esse tal de Daniel Dirceu, esse ministro Barroso aí, progressista, eles chamam de uma citação maravilhosa do ministro Barroso. Então eu não posso acusar o nosso município de aparelhamento esquerdista, mas essas citações mostram um certo tendenciosismo na hora de avaliar juridicamente os projetos de leis dos vereadores. Então isso precisa ser avaliado, precisamos ver, eu vou pesquisar como é que essa comissão ela é eleita, como é que ela é escolhida, vamos avaliar isso, porque a gente não pode ter tendenciosismo em nosso órgão legislador, né? Porque aí vão legislar não democraticamente, mas a favor de uma militância específica, de um grupo específico, né? E ele cita então São Salvador. Agora eu vou dizer o seguinte, volto a repetir, linguagem neutra, eles querem colocar como se fosse parte de um idioma, e não é um idioma. Apesar da linguagem neutra ter raiz ideológica, ela também não é uma ideologia. Então ela não é nem um idioma, ela não é nem uma ideologia, ela é uma ferramenta ideológica. E ela fere, ela modifica, ela altera o nosso idioma pátrio, que reza na Constituição Federal, no artigo 13, citado pelo vereador Cabo Cardoso, a língua portuguesa, ela fere isso. Então, é um crime contra a Constituição, contra o artigo 13 também, a linguagem neutra, porque ela, não sendo ideológica, não cabe à comissão jurídica citar o decreto do protocolo adicional de São Salvador sobre pluralismo ideológico. Eu até gosto do pluralismo ideológico, desde que ele seja democrático e seja justo, imparcial. É o que não estamos vendo daqui. Então esse é o resumo do que aconteceu, por isso não foi votado na Câmara, por isso o vereador teve que
que dá entrada como requerimento, passou, ninguém se opôs, foi parar na mesa da prefeita. Agora eu quero dar uma dica aqui. Ele foi rejeitado justamente porque alegou que deveria ser proibido porque fere a língua portuguesa. Foi esse o caminho que o vereador Cabo Cardoso e sua equipe deu entrada. Foi o caminho que eles acreditaram, não estou criticando não, viu gente? Foi o caminho que eles acreditaram, poderia ter dado certo. Mas o caminho que eles deveriam ter usado nesse sentido aqui, eles usaram o caminho também de confundir as crianças, o caminho ideológico também da coisa, mas o caminho aqui jurídico que eles deveriam ter usado aqui, onde ia deixar provavelmente a comissão ou sem resposta, ou tentando algum malabarismo para achar algum motivo para vetar, era entrar no mérito da cientificidade. Foi o que eu falei no início desse vídeo, quando eu comentei que a linguagem neutra ou linguagem de gênero, ela não tem cientificidade, ela não tem uma publicação, um artigo oficial, um estudo, não tem. Então, por não ter e porque não reza em nenhum programa do MEC, ela deveria ser coibida. Se ele entrasse nesse mérito, talvez a comissão tivesse que fazer outro tipo de malabarismo ou não impedisse o veto. Ou caísse no que ela alegou também, que ela diz que isso entra no mérito também, quando o projeto-lei ele cita sobre orçamento, sobre algumas decisões, a comissão cita que isso é dever do executivo e não do legislativo. Ela separa isso também, cita alguns artigos, não vou falar por causa do tempo. Agora, ao final do vídeo, eu espero ter esclarecido, quero falar da prefeita. Esse requerimento está na mão da prefeita. E agora, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que a prefeita vai fazer, deve fazer ou não? Bom, eu admiro muito a nossa prefeita, porque ela é muito carismática, tem uma inteligência fora do comum, tem várias coisas que eu admiro, esses são os dois que eu destaco. E dentro do parâmetro ideológico, eu acho que ela é humanista, ideológica, que atende as minorias de uma forma moderada. Ela atende as minorias sem querer interferir na cultura, sem querer interferir nas igrejas, sem querer interferir em quem não faz parte do grupo A, B ou C. Ela protege ali, ela cuida porque é ser humano. Eu acho isso, de certa forma, até legal. Então, vamos considerar aí um centro moderado, digamos assim, que eu também não critico. Acho que é legal também esse ponto de vista, porque eles também têm algumas necessidades que devem ser atendidas. Mas o que então eu acredito que a prefeita vai fazer? Que requerimento não diz muita coisa, como se eu tivesse uma reunião com ela, como eu tive esse mês, e falasse para ela: prefeita, eu quero requerer aí algum suporte para as igrejas, para a família, eu quero requerer aí um lugar específico para as crianças. É um requerimento, né? Ela acata ou não. Mas pelo que eu conheço dela, ela atende a legislação, ela atende a hierarquia. Por exemplo, na pandemia ela atendeu todos os decretos do governador do estado. Ela também não feriu nenhum decreto do governo federal, ela foi atendendo, independente de ela concordar ou não. Teve até um vídeo que ela mencionou que estava discordando, ela deixou entender que estava discordando, mas ia obedecer, porque ela faz parte desse sistema político, ela respeita esse sistema político, e uma hora que ela possa estar como governador ou alguém da base dela, ela também vai querer ser respeitada. Então, por causa disso, eu acredito que ela também vai respeitar as orientações da comissão, as orientações da visão jurídica da comissão, vai discutir juridicamente também com a equipe dela para avaliar as possibilidades. E o que ela respondeu para mim uma vez: isso é competência do MEC, não é minha, pastor Paulo, numa ocasião que eu pedi para ela proibir a ideologia de gênero e inserir novamente o SPB na grade curricular. Falou: é competência do MEC, eu não posso fazer nada. Então eu acredito que esse requerimento não vá adiante por causa dos meios jurídicos e por causa do sistema político que nós vivemos. Eu estive no dia seguinte na Secretaria Executiva de Governo com o secretário, discutindo essas pautas, né? Ele, obviamente, estava muito recente, ainda não poderia afirmar nada para mim, mas discutimos entre várias pautas do nosso interesse sobre a vida, sobre Caruaru, sobre política, discutimos também essa pauta da linguagem de gênero, porque eu queria que não morresse ali, fosse para frente, e ele ainda não tinha uma posição. Mas a minha posição é essa, do que eu entendo. Espero ter esclarecido, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram,
compartilhe para que mais pessoas saibam, para que sirva de exemplo para vários municípios. E também clique em se inscrever e no sininho para receber mais vídeos como esse. E deixe seu comentário, deixe sua opinião. Fala, não, mas a prefeita tem que fazer. Não, não tem. Ah, a comissão está errada, está aparelhada. Deixe sua comissão para a gente aprender um com o outro, a gente crescer no conhecimento, no diálogo e fazer a nossa cidade, o nosso Brasil, um lugar mais justo, mais feliz para se viver, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe o dia, a semana, a família de todos vocês. Até o próximo vídeo.